Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, querida Julie Bedar. Hoje nós vamos dedicar a nossa entrevista a uma das grandes estrelas da arbitragem internacional. Aliás, esse programa, Julie, é dedicado às estrelas da arbitragem internacional. E, portanto, nós não podíamos deixar de perder essa oportunidade, não podíamos perder essa oportunidade de entrevistar você e ouvir um pouco da sua experiência. Os jovens arbitralistas, e eles são a nossa audiência principal, você é um daqueles ícones da arbitragem. E mais do que ícone da arbitragem internacional, você é ícone da arbitragem nacional, porque você, entre nós, é considerada também nacional. Julie Bedar é a líder no escritório Skaden. O Skaden, como todos sabem, é aquele escritório de todos vocês jovens gostariam de um dia trabalhar. E a Julie é exatamente a pessoa com quem vocês vão ter que falar se um dia quiserem trabalhar no Skaden. A Julie, além de ser uma arbitralista eminente, e ela joga nos dois polos, tanto como advogada, como na qualidade de árbitra. A Julie fala fluentemente o português, portanto, nós não vamos fazer essa entrevista hoje em inglês. Também, evidentemente, é native speaker, fala francês, é fluente em espanhol, casada com um brasileiro, né, Julie? E, portanto, essa oportunidade de estar com alguém que tem a capacidade de entender a arbitragem internacional, mas sob o olhar brasileiro, não sendo brasileira, é muito importante para todos nós. Então, sem perder mais tempo, nós vamos hoje fazer a entrevista da seguinte forma. Nós destacamos 5 temas. Aliás, nós é um plural majestático, né? Foram os meninos que fizeram tudo, eu estou aqui só para fazer a apresentação. Então, nós temos 5 temas e cada um dos nossos 4 jovens protagonistas fará, então, a sua pergunta e depois a gente vai mudando, então, de tema em tema. Eu passo a palavra, desde logo, à Fabiana Leite para começar. O primeiro tema é sobre a experiência pessoal da Julie Bedar. Obrigada, professor. Julie, obrigada por estar aqui conosco hoje. É sempre muito bom para nós aprendermos com todos vocês. E, enfim, você foi escolhida a dedo e estamos muito felizes que deu certo de poder entrevistá-la. Em geral, a gente gosta de fazer algumas perguntas um pouco mais pessoais para entender um pouco melhor a profissional que está por trás e a gente se aproximar um pouco mais de você. Então, se você pudesse, por favor, dividir conosco um pouco sobre a sua construção de carreira. Então, onde você nasceu, onde você cresceu, qual faculdade de Direito você estudou e como você se tornou sócia do Skaden, por favor. Muito obrigada. Primeiro, quero agradecer o convite que vocês fizeram para mim de participar nesse programa. Realmente, estou muito honrada. Muito obrigada. Em resposta à sua pergunta, podemos pensar assim: nasci em Paris, depois, com mãe francesa e pai canadense, mais francófono. Na idade de 5 anos, a gente foi para Montreal, no Canadá, e eu fiz todos os meus estudos lá, criança, e na faculdade de Direito também, Direito Civil, Common Law, McGill University. Depois foi para Ottawa, onde eu trabalhei. Não é verdade. Fiquei em Montreal para trabalhar para 1 ano e meio como advogada de litígio, advogada de litígio seguro. E depois eu fui para Ottawa para trabalhar para um juiz da Corte Suprema. E foi depois disso que eu decidi de me mudar de país. Eu queria muito estudar de novo e queria uma professora, de fato, naquela época. E pensei na Inglaterra, Oxford, Cambridge e nos Estados Unidos, Colômbia e outras universidades. Acabei fazendo o LLM e o doutorado em Columbia University em Nova York. Então, isso foi o percurso. Depois, mudei de job de novo. Queria trabalhar de novo no escritório, no ambiente da vida real, não? Das coisas verdadeiras, vamos dizer, a realidade de tudo isso.
e acabei trabalhando no Skadden Arps. Isso foi o mesmo escritório onde estou hoje, e comecei a trabalhar em 2001, e teve um período de 2 anos onde estava trabalhando no meu doutorado, trabalhei na CCI em Paris, e também fiz um período de trabalho para um juiz da Corte da Justiça Europeia, no Luxemburgo. Esse foi o percurso até hoje, em resumo. Obrigada por compartilhar. Gustavo, você. Obrigado, Fabi. Julia, agora aqui também um depoimento pessoal meu, queria dizer que é uma enorme gratidão e uma honra estar aqui com você, participar dessa entrevista com os nossos amigos e ter você como uma expoente e de fato, como jovem advogado, você é uma pessoa que realmente traz assim esperança e é realmente um espelho para a gente mais jovem, pessoal mais jovem, tentar um dia chegar aí numa carreira, né, no ápice da carreira de resolução de disputas. Então, dentro desse contexto muito interessante que você acabou de colocar sobre a sua experiência pessoal, né, como você chegou ao Skadden, por exemplo, e a tornar-se sócia lá, como que começou particularmente a sua experiência em arbitragem, né? Arbitragem internacional ou doméstica ou internacional também? Isso foi um produto derivado, porque, a verdade, como eu acabo de mencionar, eu queria ser professora, eu queria muito ser professora de Direito Internacional Privado, e o meu projeto de doutorado e de carreira inteira era de trabalhar nos conflitos de leis na matéria pública, porque temos regras bem estabelecidas para resolver conflitos de leis no lado privado das coisas, mas se você para pensar, não tem regras para conflitos de direito de competência, direito criminal. As organizações internacionais estão se falando entre elas para tentar resolver conflitos de jurisdição e várias coisas, né? Isso era o projeto. Por que estou dizendo que a arbitragem é um projeto derivado, que virou projeto de vida? Quando eu teve esse sentimento de que eu não queria ficar somente na faculdade de Direito, queria voltar no ambiente do escritório de advocacia, eu fiz a pergunta para mim, o que eu vou fazer? Eu era advogada de seguros, com doutorado em Direito Internacional Privado, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? E pensei que, de fato, a arbitragem internacional seria, para mim, a melhor forma de aproveitar o conhecimento de conflitos entre leis, entre jurisdições, todo esse pensamento que eu tinha desenvolvido enquanto a isso, e de poder aproveitar os idiomas, naquela época, francês, espanhola, que tinha aprendido na escola, e, claro, que inglês, e pensei que a arbitragem internacional seria uma boa trajetória número 2. Isso foi um pouco a ideia que eu teve em fazer, em poder pensar ser advogada de arbitragem internacional. Perfeito. A gente pode ver que deu um pouquinho certo essa sua ideia. João, agora com você. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Julie, eu realmente vou endossar todas as palavras aqui. É um prazer muito grande tê-la como entrevistada. Você acabou de comentar, né, que nasceu na França, fala também espanhol, além do francês, português. Você também casada com um brasileiro, como o professor Carmona apontou, e, obviamente, o inglês, né? Então, qual é a pergunta aqui? Seria basicamente entender como isso ajuda, né, a fluência em tantas línguas ajuda na carreira da arbitragem internacional. Ajuda muito, ajuda bastante. Eu diria que, bom, primeiro foi um grande prazer aprender o idioma português. Eu acho a língua portuguesa lindíssima.
e é um prazer tentar de falar o idioma português e tentar de melhorar, porque cada dia estou aprendendo palavras novas. Minhas crianças, os meus filhos, eles são os mais críticos, não aceitam erros, estão realmente comigo muito duros em comparação com os colegas, e eu estou aprendendo muito. E é verdade, em resposta à sua pergunta, que a ajuda, como qualquer coisa na vida, se você consegue ficar num lugar e entender o que as pessoas estão dizendo, e se você consegue comunicar com elas no idioma delas, acho que todo mundo fica um pouco mais à vontade. E eu sempre teve esse impulso de querer entender. Quando eu não estou entendendo, eu quero entender, eu quero comunicar com as pessoas no idioma delas. Não dá para aprender todos os idiomas, mas claramente com uma vida aqui no Brasil, um investimento sempre teve muito sentido, e quero melhorar, e acho que com alguns mais anos para aprender, vamos chegar num lugar melhor. E quando isso, eu acho que essa perspectiva também de saber que fazendo esforços para qualquer coisa sempre dá certo, não é óbvio? A dedicação a qualquer coisa vai gerar resultados. E quero dizer, queria mencionar, que eu me lembro como se for ontem, todas essas decisões interessantes que vocês estão me trazendo em alguns momentos do passado para ter uma reflexão sobre as decisões que eu tomei naquela época, mas eu me lembro de tudo isso como se for ontem, e não passou muito tempo, de fato, right? Mas queria dizer que para todos vocês, quem está aqui no programa vendo isso, é absolutamente óbvio, é uma certitude que fazendo esforços para conseguir algum resultado na vida vai dar certo. Não necessariamente exatamente o que você queria, mas um lugar bom, todo mundo chega. Sem dúvida. Bom, passo a palavra agora para o meu amigo Sérgio Nascimento. Olá, Julie. Não poderia deixar aqui também de dar o meu depoimento. Eu sou um admirador pessoal da profissional Julie. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto já em alguns casos, né? E acho que a Julie, além de uma exímia e muito competente advogada, é uma pessoa também muito simpática, muito agradável pessoalmente. Então, é uma grande honra para a gente ter você como entrevistado. Acho que essas entrevistas, além de trazer um aprendizado enorme para nós, jovens advogados, são muito inspiradoras também em termos de carreira. E aqui, Julie, você comentou, né, que nasceu na França, depois teve os estudos no Canadá, teve um início da sua vida como advogada no próprio Canadá, depois mudou para os Estados Unidos. Em um dos casos que a gente trabalhou junto, salvo engano, eu estava morando no Brasil naquela época. E a pergunta aqui é: em quais países, né, você já trabalhou, onde você está atualmente e por que você escolheu estar onde você está hoje? Agora eu estou na Faria Lima, estou em São Paulo, muito feliz disso. A gente voltou ao Brasil há um pouco mais de um ano atrás. Antes disso, 4 anos em Nova York, antes disso, 4 anos no Brasil. Teve 2 filhos naquele primeiro período de moradia no Brasil, e agora as crianças têm 6 e quase 10 anos, esse ano, passando os anos. Eu quis morar no Brasil. É interessante porque as secretárias que estão do lado aqui no escritório dos Carmen sempre estão brincando comigo que muito cedo, quando eu fazia muitas viagens para o Brasil, eu já estava dizendo que lindo, eu gostaria de morar aqui. Estava vendo casas, já para elas era um pouco louco essa ideia de que eu
estava vendo casas para morar em São Paulo, mas de fato eu queria. Um dia, quando também estávamos conversando sobre isso com o Daniel, eu pedi a permissão para o escritório dos Skaden de vir por aqui. E não era uma coisa certa para eles, não era uma coisa óbvia, porque, como vocês sabem, tem muitos escritórios internacionais em São Paulo, mas todos eles com uma prática de securities, ou M&A, bem corporativa, né? Não tem, agora, um pouco mais de que no passado, mas naquela época não tinha advogado de litígio trabalhando para escritórios de advocacia internacional. Mas eu tive a sorte que, quando eu falei sobre essa possibilidade com o nosso managing partner, a conversa foi bem curta, 10 minutos, e ele já aceitou a ideia, porque falei que eu vou lá, vamos ver se vai dar certo. Se não dá certo, eu posso sempre voltar, mas eu acho que vai dar certo. E de fato, foi um pouco assim a conversa, e foi... Naquela época, era o ano antes da Lava Jato, e cheguei no Brasil, e a Lava Jato explodiu, acho que 2 meses depois de minha chegada. Eu estava grávida. E comecei a trabalhar, como muitos de vocês, muito em várias controvérsias ligadas à Lava Jato, e isso deu muitos advogados, né, para muitos escritórios, deu muito trabalho. Nós agradecemos a sua vinda ao Brasil, que foi muito enriquecedora para o mundo da arbitragem. E passo a palavra, então, à Fabi. A gente vai mudar de tópico agora, falar um pouco de carreira profissional e acadêmica, né, Fabi? Mas eu quero falar uma coisa antes. Eu quero contar uma coisa que acho que nem a Julie se lembra. Eu conheci a Julie quando ela era criança, ela faz uns 20 e poucos anos, no Rio de Janeiro. E a Julie era palestrante num evento de arbitragem. E o tema que ela tratou foi de dever de revelação. E eu me lembro que ela fez uma palestra extremamente linear, muito clara, e trouxe alguns exemplos que eu me lembro bem, que eram da Califórnia. Eram acórdãos que foram muito confusos na Califórnia, que acabaram entendendo que a arbitragem devia ser anulada por falta de revelação, quando tinha havido, de alguma maneira, revelação. E quando acabou a palestra, e eu estou dizendo isso a propósito da pergunta que o João fez sobre o conhecimento de línguas, né? Quando acabou a palestra, o comentário que eu fiz com os colegas que estavam lá do lado, falei, nossa, essa americana, primeiro, ela fala um inglês maravilhoso. Segundo, ela tem a capacidade de explicar questões americanas para brasileiro entender, coisa que raramente a gente consegue. E aí me corrigiram, falou, olha, tudo bem, Sonho de uma Noite de Verão, ela não é americana, e o inglês dela é bom exatamente porque ela não é americana, e a explicação dela é ótima, porque ela também não é americana, ela é canadense, ela fala vários idiomas, ela tem essa facilidade de transitar em diversos sistemas distintos, o que facilita muito a transposição de ideias que são típicas de common law para quem é um civil lawyer. Então, aquela sua palestra, você talvez nem se lembra disso, mas foi um rematado sucesso. E eu cheguei a conversar com você. Se eu não me engano, naquela época você tinha o cabelo mais curto, usava um cabelo mais curtinho e tal. Eu falei, nossa, como você explicou bem, mas tudo isso antes de saber que você não era americana. O que depois aumentou ainda mais o valor da sua palestra, porque realmente eu fiquei encantado de ver alguém conseguir traduzir para os brasileiros, sua palestra foi em inglês, mas traduzir para os brasileiros valores e ideias que são de common law. Julie, para nós brasileiros, essa, como você já sabe, eu já tive a oportunidade de discutir várias vezes isso com você, essa é a parte mais difícil. Quer dizer, quando você trata de institutos de common law, os americanos mergulham nesses institutos de common law como se isso fosse verdade conhecida. E você consegue, exatamente pela sua experiência internacional e pela sua capacidade de reconhecer ordenamentos distintos, você consegue modular
todos estes conceitos de common law, traduzindo isso para os civil lawyers. Este é um valor que a gente precisa cultivar aqui no Brasil. Trazer mais common lawyers que, como você, consigam traduzir estes conceitos, porque na arbitragem, afinal de contas, a gente tem que utilizar estes mecanismos amenizados. Os mecanismos de common law são ótimos, mas não como eles são praticados nas respectivas jurisdições, e sim como eles são praticados na arbitragem. Não acha? Com certeza. Podemos conversar sobre isso, se vocês quiserem. Eu estou mergulhando mesmo entre as duas águas do direito civil e de common law há muitos anos. Eu gosto muito. A arbitragem internacional está permitindo isso, faz parte do dia a dia. É muito agradável poder ter um pouco esse papel de poder conversar nos dois idiomas jurídicos, nos conceitos diferentes, e ajudar tanto os colegas, porque estou também ajudando os colegas americanos a entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil, em outros países de direito civil, e eu gosto muito de poder ajudar a nossos clientes, as empresas brasileiras, para elas ter o sentimento que alguém está explicando as coisas para elas de um jeito que faz sentido para elas, e que o sistema não fica tão diferente, tão estrangeiro, tão difícil de entender. Eu estou muito grata que eu posso ter esse valor agregado para as pessoas, para os clientes, para todo mundo, no final das contas, se sentir um pouco melhor fazendo o trabalho que temos que fazer, né? Porque a gente entende, para nos entender um pouco melhor. É isso mesmo. É via de mão dupla, né? Quer dizer, tanto você nos explicar, quanto explicar também aos common lawyers conceitos que a gente tem dificuldade. Eu me lembro a dificuldade que eu tive em Nova York de explicar a advogados americanos o nosso sistema recursal, sistema processual recursal. Eles não compreendiam que tudo era sujeito a recurso. Eu não tinha nem como traduzir os nossos múltiplos recursos. Um advogado como você, que tenha essa vivência, já tem mais facilidade de explicar esse sistema sem grande susto, né? Isso é muito bom. Mas vamos lá, Fabi, vamos falar um pouco, então, sobre as perguntas sobre a vida acadêmica e profissional da Julie. Vamos lá. Obrigada, professor. E até puxando aí esse tema, Julie, se você puder contar para a gente um pouquinho assim, mais, que a gente ficou super curioso, e inclusive essa era uma das perguntas que a gente tinha bolado mesmo, puxando aí, como que foi estudar e trabalhar nesses dois sistemas para você, pessoalmente? Quais foram os desafios e como isso te ajudou a te desenvolver como uma advogada que você é hoje? Esse foi o ambiente de McGill University, né? Tudo isso começa numa faculdade de Direito que está oferecendo o treinamento em dois traduções jurídicas. Eu comecei primeiro ano de Direito Civil, fiz Common Law o segundo ano, e terceiro e quarto ano estava misturado, né? E agora mudou. Agora, primeiro ano de faculdade, na mesma sala, no mesmo momento, você está aprendendo Common Law e Direito Civil. No mesmo momento, você já está fazendo a comparação. Então, para mim, depois de 4 anos de faculdade, esse exercício, esse conhecimento duplo, essa comparação, ela fazia muito parte do meu treinamento, né? E então, no arbitragem internacional, depois isso surge todos os dias, porque trabalhando com empresa brasileira, as perguntas são feitas de um jeito, de uma perspectiva de direito brasileiro, e o oposto está acontecendo com meus colegas em Nova York. Em nossos casos de arbitragem, mesmo que seja a lei de Nova York com a empresa brasileira, temos que explicar os conceitos de direito de Nova York, ou também em assuntos de
de direito brasileiro, então pode ser o oposto para uma empresa americana que está lidando com litígio aqui no Brasil, né? E lei brasileira. E tem tantas... E também tem o outro produto que surge muito, né? Aquele contrato de M&A, negociações sobre a lei aplicável, foi redatado como se for um contrato de lei de Nova York, mas no último momento estão trocando para lei do Chile. E o contrato pode ter aspectos um pouco complicados, porque, por exemplo, alguém esqueceu de tirar as referências a equity, que não existe, o conceito de equity não existe em países de direito civil, onde a tradição jurídica cresceu como uma fonte única e não teve aquela separação, né, entre the courts of law and the courts of equity da Inglaterra, né, daquele conceito de equity que existe nos países de common law. Tudo isso surge dessa diferença entre, em algum momento eles tinham dois sistemas de cortes, courts of law e courts of equity. E você, perdendo nas courts of law, você tinha possivelmente o direito de pedir para o rei, e somente o rei tinha a jurisdição sobre as pessoas, para pedir para elas fazer coisas, né? Por isso que você está com esse conceito de damages in courts of law and equitable relief nas cortes no segundo nível. Tudo isso tem motivos históricos. E eu estou dando essa explicação muitas vezes, porque é muito simples, no final das contas, para explicar uma coisa que parece tão estranha. Por que você tem que fazer essa prova, que os danos e os prejuízos são insuficientes para você poder, por exemplo, receber ajuda do tribunal arbitral para ele ordenar a execução? Esse conceito de common law é muito estranho, né? Quando você só está ouvindo, sem saber a lógica, a história de tudo isso, não tem muita lógica, né? Então, são coisas como essas no dia a dia que estou vendo, e eu tenho... para mim, sempre foi like fish in a pond nessas coisas. Não sei qual seria a tradução exata dessa expressão inglesa, mas, para mim, o que é natural é ficar mesmo entre um pouco os dois. Porque eu não sou realmente nenhum nem o outro. Eu estou um pouco os dois. Né? Então, para mim, o fácil é ficar nesse... entre as coisas, entre as pessoas. Para mim, isso é o caminho, o lugar certo. Incrível ouvir como realmente a vida foi te levando para ser uma advogada do mundo, né? É muito, muito bacana ouvir isso. Gustavo, está com você. Julie, pelo que você falou até agora, vamos dizer que a gente poderia separar as suas carreiras em dois momentos. Primeiro seria a Julie acadêmica, que foi para a McGill University, depois para a melhor faculdade dos Estados Unidos, que é a Columbia University, e depois foi a Julie do Skadden, enfim, profissional, de litígios, de arbitragem, etc. Mas ainda, a gente sente que ainda há uma Julie que tem um pouco dos dois. A Julie advogada e a Julie que é acadêmica, que participa de obras coletivas, que dá aulas, faz palestras, escreve artigos. Como que você consegue conciliar, equilibrar esses dois mundos, né, da atividade profissional no sentido da advocacia e da atividade acadêmica no sentido, enfim, de tudo que eu acabei de dizer e muito mais? E se você acha que é relevante para um advogado, para uma advogada ter contato nesses dois mundos, né? Com certeza. Eu penso que temos, como advogados, como grupo profissional de advogados de arbitragem internacional, temos muita sorte que, como grupo social de advocacia, estamos cultivando isso, esse vínculo com a profissão acadêmica, com os professores, com os artigos, os livros. Estamos cultivando isso muito mais do que outros grupos de advogados. E não quero
necessariamente falar sobre os brasileiros, mas particularmente para os americanos isso é certo, é verdade. Porque hoje em dia tem poucos advogados que no dia a dia vão ler artigos e livros, mas quando você fala com um advogado de arbitragem internacional, isso ainda faz parte da expectativa. E também temos muitos eventos, como grupo social, gostamos de fazer reuniões, de fazer conferências. É um grupo de advogados, o nosso grupo é um grupo, com muito carinho, eu digo, de nerds, né? Porque queremos muito conversar sobre nossas práticas. Historicamente, isso foi necessário. Antes de ter todas essas ferramentas eletrônicas, ninguém sabia como que a arbitragem internacional estava sendo feita por outras pessoas em outros países. A gente fazia essa arbitragem internacional, a gente tinha isso em comum, mas a gente não sabia de fato, a gente tinha que se falar, a gente tinha que se encontrar para dizer como que você faz isso. E as conferências, 20 anos atrás, elas estavam muito ligadas a entender como que todo mundo estava fazendo, o que as pessoas estavam fazendo, né? Agora, hoje em dia, claro que temos muito mais conhecimento sobre essas coisas, mas a gente não perdeu aquela cultura de se reunir, de conversar sobre nossas práticas, é bem forte, e eu acho muito saudável, e eu estou muito a favor de ter muitos vínculos muito fortes entre os acadêmicos e os advogados. Eu acho uma pena muito grande que, em alguns lugares, de alguma forma, eu diria particularmente, isso é uma diferença entre os países de common law e de direito civil, porque quando você olha as fontes do direito, o país de common law, ele não reconhece os escritos, os livros, os artigos como uma fonte de direito, está pensando só nas decisões de tribunais judiciais para constituir uma fonte de direito. Então, o foco está todo nisso, e isso tira o impacto, tira da influência, tira do possível papel que os acadêmicos, particularmente nos Estados Unidos, poderiam ter. Nos países de direito civil, estou vendo mais cross-pollination entre as comunidades e professores que estão, de fato, mais conectados também com a realidade, porque eles têm um pé no mundo acadêmico e um pé no mundo, na realidade, nas verdadeiras coisas do mundo, de um jeito que possivelmente isso não estamos vendo. Claro que não pode, coisas absolutas na vida não tem muitos professores nos Estados Unidos super ligados à realidade, mas eu acho que diria, falando relativamente, os vínculos são mais fortes entre a comunidade acadêmica e os advogados em países de direito civil. Perfeito, Julia, muito interessante. Até uma coisa que eu reparei é que, por exemplo, alguns advogados de contencioso, de litígio nos Estados Unidos, eles acabam tendo o JD, certo? Então, eles fazem, por assim dizer, a graduação em Direito e param por aí os estudos acadêmicos. Ao passo que no Brasil, por exemplo, é muito comum você ter mestrado, doutorado, advogados sócios de escritórios de contencioso, arbitragem, isso é muito comum. Professor Carmona, exemplo vivo aqui com a gente, você também, Julie, sei que a gente já falou, não americana, mas enfim, é isso, muito interessante. Obrigado. João. Obrigado, Gustavo. Bom, acho que se o professor Carmona também não tiver mais nenhum comentário sobre o tópico, a gente pode mudar o tópico para questões culturais, né? A gente tem falado muito até aqui sobre trabalhar em diferentes jurisdições, ter backgrounds completamente distintos. Então, Julie, o que eu queria saber um pouco mais de você? Basicamente,
tendo trabalhado em jurisdições diversas, né, quais são esses desafios em se adaptar a questões de arbitragem e questões judiciais, que a gente sabe que existe esse interplay aí, né, entre o contencioso e a arbitragem, um depende do outro para uma convivência harmônica. Então, quais seriam aí, na sua opinião, esses desafios em se adaptar para cada uma das jurisdições que você já trabalhou? Particularmente no começo, para aprender o idioma, porque a adaptação sem conhecer o idioma é muito difícil, você não aproveita tanto. Mas, para mim, é interessante, porque eu vejo claramente tudo isso muito mais do lado positivo. Desculpa, travou o computador. E o que quero dizer com isso? É o seguinte: eu sou metade francesa, metade canadense. Então, quando eu estou em Montreal, as pessoas vão dizer que eu sou francesa. Quando eu estou em Paris, as pessoas estão me vendo como canadense. E, de alguma forma, morando no Brasil, para mim, é um pouco é difícil, possivelmente, entender isso, mas eu estou realmente vivendo isso. Para mim é uma realidade. Para mim, a América Latina e o Brasil, que é aquele país onde eu fico entre os Estados Unidos e Europa. Para mim é São Paulo. E para mim, culturalmente, eu gosto de poder morar aqui e de passar tempo, interagir com os brasileiros. Eu amo o Brasil, eu amo os brasileiros, estou me sentindo super bem aqui. No Brasil, eu acho que parte disso é um pouco que é um conjunto, né? E para mim fica realmente um pouco o meio do caminho entre América do Norte e Europa, e tem tantas coisas boas aqui. Então, para mim, fica uma experiência, não tanto, claro, desafio. Vamos agora para a verdade. Foi um desafio para chegando aqui grávida, não falando o idioma, mas uma vez que eu consegui falar de maneira suficiente para o desafio, o grande desafio é não entender o português falado numa conferência, mas entender o português falado numa festa. Com barulho. Isso, você sabe que você entende o português quando você consegue entender. E agora falta o nível de entender. As pessoas claramente têm um conteúdo histórico, cultural. Palavras são palavras, mas atrás das palavras tem muito sentido. E agora estou naquela fase de poder captar. Eu preciso aprender muitas coisas para poder captar a riqueza do conteúdo, do sentido cultural, histórico atrás do que as pessoas estão falando. Isso é uma vida inteira de desafio, mas é muito gostoso. Obrigado, eu concordo também que acho que a melhor forma de você entender bem do idioma é se você consegue, numa festa, captar tudo que está sendo conversado. Acho que é a forma mais eficaz mesmo de saber que você está com uma fluência em algum idioma específico. Sérgio, passo aí a palavra para você. Obrigado, João. Julie, você bem comentou, né, mais cedo que, enfim, já tem uma larga prática aqui no Brasil, tanto de um termo anterior, né, como agora desse termo novo que se iniciou aí no ano passado, e tem uma larga experiência também trabalhando com clientes brasileiros em arbitragem aqui no Brasil. Gostaria de saber, dentro dessa sua experiência, né, muito rica em arbitragem internacional e conhecendo também o cenário do Brasil, se você visualiza muitas diferenças entre o que a gente faz aqui no Brasil na arbitragem doméstica e o que você vê lá fora na arbitragem internacional. Tá. Eu diria que não tantas, no final das contas. É um pouco
países de direito civil e de common law, eu vou dizer também que os aspectos similares são mais importantes do que as diferenças, mas o espírito, nosso cérebro é feito de aquela forma que a gente sempre foca nas diferenças, em lugar de focar nas coisas que são parecidas, porque as diferenças estão um pouco atacando a gente de uma forma que claramente os aspectos similares não estão fazendo. E eu diria que o Carmona menciona isso. Eu acho que a prática jurídica nas cortes é muito mais diferente. Mas quando você compara a arbitragem com a arbitragem, não tanto. Nas cortes, sim, particularmente com todos aqueles recursos que as pessoas, ou aquele direito de sempre criticar a decisão que existe de tantas formas, e também o direito de poder conversar com o juiz sem a contraparte presente, isso dá heart attack para qualquer advogado americano, né? Como vocês sabem muito bem. Isso é muito difícil das pessoas entenderem como que isso pode ser possível. Mas, enquanto a arbitragem, sim, as diferenças são menores mesmo. Não, tá perfeito. Eu me lembro que foi um caso que a gente trabalhou junto, que foi para explicar o que eram os honorários de sucumbência no Brasil, né? A nossa jabuticaba. Então, os processos judiciais aqui realmente são muito peculiares. Passo a palavra agora a... Quem é o próximo, Fabi? Sou eu. Eu não falo? Professor. Eu vou dizer uma coisa, Júlia, esses meninos estão fazendo um takeover. Quer dizer, eles estão querendo me excluir desse programa. É verdade que esse programa é feito dos jovens para os jovens, mas tem que ter um tio aqui. E o tio sou eu. Então, eu quero fazer uma pergunta e uma intervenção. Júlia, há uns 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, a gente precisava explicar para um brasileiro o que era, por exemplo, hot tubbing, o que era um expert report, o que era um expert witness. Hoje em dia, você não está vendo um progresso entre os brasileiros a respeito do conhecimento dessas técnicas de common law? Como é que você vê essa interação do common law com o civil law brasileiro? Absolutamente. E isso, de fato, é verdadeiro na matéria de arbitragem internacional e é verdadeiro em muitas outras áreas de atuação jurídica internacional. M&A também. O M&A brasileiro-americano de hoje não tem nada a ver com o M&A de 20 anos atrás. Enquanto exatamente o que você está mencionando, Carmona, aquele entendimento dessas coisas internacionais dos dois lados, tanto o americano como o brasileiro. Agora, o nível de, em inglês eu diria, sophistication dos advogados é muito alto, muito alto. É arbitragem internacional e outras áreas de atuação. Muito altos e os advogados americanos estão comentando sobre isso. E eu gosto nos nossos casos de arbitragem, eu estou gostando muito dessa parceria que podemos ter com os colegas brasileiros, trabalhando nos casos juntos, apresentando os argumentos para o tribunal arbitral juntos e recolher, ganhar, ter o benefício da força das duas perspectivas, da força que seja diferente, ótimo, ainda melhor, que seja um pouco diferente ainda, ótimo, mas eu gosto muito de poder usar isso para o benefício do cliente mesmo. O conjunto pode ser muito forte, muito bom. Obrigado. Fabi? Obrigada, professor.
Uma questãozinha só adicional com relação a esse tema. Julie, você acha que o Brasil é arbitration friendly? Eu diria que, em geral, mas tem ainda um aspecto das coisas, do procedimento, que não é, e é um aspecto importante. Essa noção de que você, quando você, como empresa estrangeira, você está enfrentando um litígio no Brasil, tem cláusula de arbitragem, e você vai ter que se defender no tribunal judicial e convencer o juiz que a cláusula de arbitragem deveria tirar o litígio das partes, deveríamos ter uma arbitragem, mas, ao mesmo tempo, você, em muitos casos, você vai ter que se defender enquanto ao mérito. Isso deve mudar. Isso deveria mudar para permitir a arbitragem, deveria ser reconhecida. Eu entendo que tem juízes que vão aceitar arbitragem de maneira mais rápida, mas tem muitos casos, convivi com muitos casos onde a empresa fica presa no judiciário e tem que se defender ao mérito, apresentar os argumentos sobre o mérito do caso, e isso é uma coisa extremamente difícil de entender para uma empresa estrangeira. Elas dizem, mas tem uma cláusula de arbitragem, por que eu consigo entender, como empresa estrangeira, que preciso convencer o juiz que a cláusula de arbitragem é válida, que deveríamos ter essa briga na arbitragem, mas a empresa estrangeira vai ter muitos problemas em entender o porquê dessa obrigação que ela vai ter de apresentar argumentos sobre a disputa entre as partes e fazer esse paralelo entre os dois. Isso, Carmona, você consegue mudar isso? Eu não consigo mudar isso. Eu acho que isso vai ser mudado na medida em que os juízes começarem a perceber que a arbitragem é uma coisa natural, que ela veio para ficar, ela decorre da vontade, as partes são grandes, são capazes, contrataram, e este contrato tem que ser feito valer. Pacta sunt servanda. Eu acho que nós temos uma história pequena de arbitragem, são só 30 anos. Então, ainda temos um largo espaço para percorrer. Mas eu achei que a sua resposta foi muito inteligente, porque essa pergunta é tricky. Quer dizer, porque é muito fácil a gente dizer, não, o Brasil é arbitration friendly. O que exatamente isto quer dizer? Eu acho que a sua resposta me deixou muito satisfeito, porque ela é uma resposta realista. Quer dizer, sim, friendly, como em qualquer outro país do mundo, escreveu, tem que cumprir. Entretanto, aqui nós estamos tendo alguns problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos. Eles não podem ser mascarados, a gente não pode fingir que eles não existem, que no Brasil a arbitragem está perfeita. Ela não está. Ela ainda tem alguma coisa a ser corrigida dentro do Poder Judiciário. Mas isso, com o tempo, eu acredito, virá. Não sei se para minha encarnação, porque a minha geração já está partindo, mas quem sabe na de vocês estas coisas vão ter uma melhor visualização no Poder Judiciário, né? Acho uma ótima resposta. Acho que tem uma questão de amadurecimento social, cultural das partes também, né? Que a gente vai aprendendo como um todo. Tem uma curva de aprendizado, eu acho. Professor, eu acho que a gente esgotou esse tema. Desculpa, Julie. As coisas melhoraram muito, né? Quanto a reconhecimento das sentenças, por exemplo, é dia e noite, né? Agora é um caminho super certo em comparação a 15, 20 anos atrás. Então, tem muitas coisas que mudaram pelo positivo, mas eu sempre fico aquela noção de ter que litigar, ainda fica, quando eu preciso falar com os clientes, isso sempre atrapalha. Ainda é um issue, né? Quando você quer vender arbitragem no Brasil. É que, veja, isso não é um fenômeno só brasileiro. Isso também aconteceu menos hoje, mas aconteceu muito em Miami, aconteceu muito em Nova York, e, claro, nós estamos passando pela mesma fase evolutiva pela qual estes grandes centros de arbitragem já passaram. Eu acredito
Isso vai ser superado. E você lembrou bem, Julie, nós há 20 anos atrás discutíamos o que é que poderia acontecer com o Supremo Tribunal, quando ainda era o Supremo Tribunal, encarregado de homologar sentenças arbitrais, depois passou para o Superior Tribunal, como é que o Superior vai reagir? E o resultado foi ótimo. Quer dizer, hoje os problemas que nós antevíamos há 20 anos atrás estão superados. Você lembrou muito bem. Sim, não, aí temos tantas coisas para mudar nos Estados Unidos também, né? Não tem skeletons in the closet, temos muitos lá também. Então podemos fazer outra sessão sobre isso. Mas Exato. o Poder Judicial também está tomando liberdades lá em muitos aspectos do direito de arbitragem internacional que muitas vezes não dá para entender. Não dá para entender. Ainda hoje, com uma história muito mais ampla e desenvolvida, ainda hoje, podemos conversar sobre isso, sim. Perfeito. Fabi, qual é o próximo? Podemos passar para o próximo tema já, que é atuação como advogada e árbitra. Vou passar a palavra para o Gustavo. Antes de falar sobre esse tema, queria só fazer 2 comentários muito breves sobre a fase de amadurecimento do Brasil com relação à arbitragem vis-à-vis dos Estados Unidos, por exemplo. Me chama muito a atenção perceber que, enquanto aqui a gente parece ter alguns problemas na fase pós-arbitral, ou seja, após a prolação da sentença, seja fora do território brasileiro ou aqui, nos Estados Unidos ainda parece ter uma questão com o início da arbitragem, na questão da delegation. A Julie já falou sobre isso, já discutiu com o professor Berman. Então, bate-se muita cabeça ainda com relação a como você tem uma cláusula compromissória válida, mas está discutindo a validade, vai para o judiciário, não vai, o judiciário pode se intrometer, não pode, isso chega na Suprema Corte sempre. Enfim, é muito interessante saber que lá também, um país já também muito avançado, com uma história talvez de arbitragem mais extensa, por assim dizer, do que a nossa, que há problemas no início e não tanto no fim, talvez, né? Enfim, só um comentário. E um outro, sempre que a gente fala de arbitration friendly, desse assunto, me vem à cabeça a nossa entrevista com o professor Berman, que falou sobre isso aqui no Hard Talk, e tem um texto muito bom, The Pro-Arbitration Idea, que ele fala, basicamente ele traz ali, né, os prós e contras e como isso não é uma equação matemática, no sentido de ser 1 mais 1 igual a 2, né, que há muitos fatores a serem sopesados nisso. Então, é um tema muito, muito interessante. Bom, dito isso, Julie, a gente já comentou aqui, o professor Carmona muito bem colocou isso no começo, na sua introdução, que você transita muito bem, não só entre civil law e common law, mas também entre o mundo do advogado e do árbitro, né, da advogada e da árbitra. Como que você se sente exercendo esses 2 papéis? Você acha que atuar como árbitro, estar do outro lado por assim dizer, do litígio, né, ter uma função de julgadora, influencia, de alguma maneira, impacta positivamente ou não na sua prática como advogado? Como que você vê essa dupla função? Com certeza. Mas eu diria, então, para responder essa pergunta, com certeza atuar como árbitro ajuda o advogado a fazer o trabalho de advogado. Mas, para mim, isso começou antes de trabalhar como árbitro. Eu trabalhei para 3 juízes, 2 no Canadá e 1 na Europa. E foi aquele trabalho de clerk para o juiz, aquele exercício intelectual que você senta e o seu chapéu é um chapéu decisional. Como clerk, a decisão não é sua, a decisão é do juiz. Mas você fica pensando muito, muito, muito na decisão, em lugar de atuar como advogado e de sempre pensar da perspectiva de uma parte ou da outra. Então, aquele exercício intelectual de avaliar as pretensões das partes começou para mim como law clerk e como árbitro é uma continuação desse trabalho intelectual. Eu diria que recomendo muitíssimo para os advogados jovens trabalhar com juízes. Isso é como você vai assim, ligar um chip no cérebro
o chip decisional é bem diferente, aquele chip. E eu penso que isso sim vai ter essa capacidade de pensar na decisão, de se colocar no lugar da pessoa que está tomando a decisão. Nada disso é mágico, ninguém tem aquele poder de prever as coisas, mas, do ponto de vista intelectual, uma coisa é certa, você vai pensar de maneira diferente, você vai ver os seus argumentos de maneira diferente, você vai ver os argumentos da contraparte também de maneira diferente. E ajuda de maneira... minha visão, meu entendimento das coisas, ajuda muito para chegar numa posição melhor para argumentar o caso, porque você vai integrar um pouco mais da perspectiva da pessoa, das pessoas que vão tomar a decisão. Excelente observação, Julia. Obrigado. Agora com o João. Deixa eu só fazer uma observação. Eu queria ouvir também a posição da Julie. João, você sabe que, Julie, nós estamos tendo aqui no Brasil alguma crítica de certos juízes, especialmente aqui de São Paulo, se queixando muito do que eles chamam de double hatting, de revolving door, dizendo, hoje o sujeito é advogado, amanhã ele é árbitro. E eu tenho defendido que isso é o que há de melhor na arbitragem. Exatamente usando as suas palavras. Dizendo, olha, não há melhor juiz do que o advogado. Aquele que já fez o que vai ver o colega fazer. Portanto, ele é muito mais capacitado para entender as técnicas e para tirar destas técnicas o que é verdade e o que não é verdade. Você também pensa assim? Você acha que isto é um ativo para a arbitragem? Essa ideia do revolving door? Hoje eu sou árbitro, amanhã você advogado, e assim vai? Como é que você pensa isso? Eu concordo muito com você. Eu penso que é muito rico esse processo de cross-pollination entre os árbitros e os advogados. Claro que não está sem problemas. Quem está levantando os desafios está levantando verdadeiras perguntas sobre isso, mas eu penso mesmo assim temos que continuar. Porque um pouco o paralelo é o mesmo que estava fazendo com o mundo acadêmico e os advogados. Cada vez que você está fazendo, que você está misturando, é melhor. É como com muitas coisas, né? O resultado é diferente, mas é mais rico. Você mencionou isso, e eu penso que é exatamente o conceito-chave de riqueza das perspectivas, do pensamento intelectual. E para nosso processo de arbitragem internacional, eu gosto de saber que temos esse papel para desenhar o processo e que temos a liberdade de poder nomear árbitros que estão vivendo em nosso mundo. E eles estão vivendo nos dois mundos, na verdade. Eu acho isso bom, particularmente para nós, que na arbitragem internacional pretendemos construir as coisas com nossas próprias mãos, né? E eu penso que isso faz parte mesmo daquele edifício nosso, e eu gosto de ter tijolos com advogados também lá. Uhum. Obrigado. João? Obrigado, professor Carmona. Julie, acho que a gente já está chegando em 1 hora de entrevista, então agora a gente pensou aqui em fazer umas perguntas saindo um pouco do direito, mas às vezes nem tanto, mas deixar a conversa um pouco mais leve, né? Então, acho que nesse espírito, a primeira pergunta que a gente sempre gosta aqui de fazer para alguém que a gente tem como um modelo, né, alguém que chegou lá, qual é o segredo para equilibrar vida pessoal com vida profissional? Como é que você lida na sua rotina em fazer esse equilíbrio do pessoal com o profissional? Eu não sei se eu tenho segredos, nenhuma mágica. Tem dias bons, tem dias ruins. A gente consegue alguns dias, a gente não consegue outros.
mas tem que tentar. Eu penso, particularmente, quando você está vendo o percurso de uma vida, e outros falaram isso muitas vezes, o que você não consegue hoje, tenta de novo amanhã. E quando você olha 5, 10 anos depois, isso muitas vezes deu certo. Muitas vezes não deu certo, mas muitas vezes deu certo e você avançou. Eu acho que isso um pouco... Tem que ter essa perspectiva. Tudo isso não é on and off switch. Uma carreira, uma vida profissional e personal, de fato, né? São pequenos passos, todos os dias. E não importa que você está dando um passo por trás para um dia, 2 dias, 6 dias, porque tem que continuar. E vai dar certo, acumulando todas essas coisas pequenas de todos os dias. Você vai ter um patrimônio profissional e personal. Eu acredito muito nisso. Acho que é um consenso que antes de um filing, esse equilíbrio vai para o espaço, né? Não tem muito como equilibrar quando chega perto de um prazo muito grande, mas eu realmente concordo, né? São fases da vida, você vai conseguindo de acordo ali com a fase, mas tentando equilibrar os pratos, né? Enfim, acho que passando a palavra agora para o Sérgio. Julie, eu acho que seguindo um pouco essa linha do João, nesse fechamento nosso, né, de perguntas mais gerais e pessoais, ou seja, saindo um pouco da Julie profissional e conhecendo um pouco mais a Julie pessoalmente, quais são os seus hobbies, né, os seus interesses além do trabalho, e qual um livro que você já leu impactou muito, ou um livro recente que você recomendaria para a nossa leitura? E não precisa ser um livro de arbitragem, tá? Pode ser qualquer livro. Eu gosto muito da fotografia. Eu tenho um site de fotografia, vou mandar para você. Com outro nome, não é Julie Bedard, Click Here for Arbitration, Click Here for Photography, mas é outro. E eu adoro fotografia, eu tive muito prazer em fotografar agora durante o carnaval. E enquanto eu gosto de fotografar as pessoas, eu acho as pessoas lindas. É só sair na rua e você pode tirar fotografias das pessoas, a riqueza está na nossa frente. Enquanto ao livro, eu recomendaria o livro, o melhor que eu li, que também pode ser o mais curto que eu li na minha vida, é Gratitude, by Oliver Sacks. Ele escreveu aquele livro quando ele recebeu notícias de que ele iria a falecer. Já era um homem de uma certa idade, com uma vida que foi muito intensa do ponto de vista profissional e intelectual. Ele é um filósofo e científico. E escreve muito bem. Recomendo muito aquele livro para a perspectiva extremamente positiva e claro que a gratidão que ele está expressando nesse livro, eu penso que para todos nós é um livro muito, muito agradável, uma grande inspiração. Recomendo. Já está anotado aqui. Eu acho que nessa linha do equilíbrio da vida pessoal e profissional é muito importante a gente ter uma leitura que saia do mundo jurídico, né? E eu acho que pelo avançar da hora, gostaria de devolver a palavra ao professor Carmona para fazer comentários e talvez, professor, aí fica à vontade se a gente encerra ou se gostaria de prosseguir. The last words. Então, Fabi, suas saudações finais. Queria agradecer, é sempre muito enriquecedor para nós aprendermos com as pessoas que chegaram lá, que são os nossos modelos, ainda mais, no meu caso, uma mulher, e além de aprender sobre trabalho, aprender sobre a vida. Obrigada, professora. Muito obrigada a vocês, realmente, foi um prazer. Vamos continuar nossa conversa. Gustavo. É isso, Julia, muito obrigado, foi muito, muito profícua a nossa conversa. É sempre bom aprender
com você e estar aqui com esse grupo. Eu acho que agora a gente tem muito a refletir para, como eu disse no início, reitero aqui, a gente um dia tentar chegar próximo de ser uma advogada, no caso da Fabi, um advogado nosso, no caso dos demais aqui, tão bem sucedido e respeitado como você, Julia. Muito obrigado. Muito prazer. Agradeço muito. Obrigado, professor Carmona. Julie, um prazer enorme. Eu vou aqui me permitir falar obrigado pela terceira vez. O Sérgio vai falar o quarto obrigado daqui a pouco, mas é porque realmente a gente fica muito grato, né? Já anotei aqui o livro do Oliver Sacks, $14 no Kindle. Então, já mandei até o link para o grupo aqui da nossa entrevista. E dizer que espero também encontrá-la em breve nos diversos eventos arbitrais no Brasil, nos Estados Unidos. Até tentei, né, a gente teve um contato recente para uma possível nomeação como árbitra, mas aí houve uma questão de conflito, não foi dessa vez, mas espero aí que muito em breve a gente possa se encontrar. Até mais. Igualmente. Muito obrigada. Sérgio. Bom, Julie, não tenho mais nada que acrescentar, faço minhas as palavras dos demais. Você é uma profissional modelo para todos nós, então, assim, traz muita inspiração. Acho que é bem sucedida, né, profissionalmente, pessoalmente, então isso é muito inspirador, traz esse equilíbrio. E a gente fica muito feliz de saber que você está no Brasil atualmente, significa que a gente deve se cruzar em algum dos inúmeros eventos de arbitragem que a gente vai ter ao longo do ano. Enfim, muito obrigado mais uma vez, Julia, é uma gratidão enorme para a gente poder ter participado dessa entrevista. Muito obrigada a todos vocês. Agora eu preciso de humildade. Agradeço realmente muito e boa sorte para tudo. A gente se encontra, vamos conversar. Obrigado, querida Julie. Um abraço para você, para o Daniel também. Saudades de vocês. E espero que a gente possa realmente se encontrar nessa temporada de eventos aqui, aproveitando a sua presença no Brasil. E para todos vocês que nos ouviram, ficam aí as lições e as experiências a serem seguidas, né? Bom dia para todo mundo. Obrigado, meninos. Até mais.